Oiê, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com pessoas especiais. Estamos hoje fazendo o nosso segundo episódio do podcast da primeira temporada. Aproveitar, quero agradecer a todos que enviaram mensagens, que viram o primeiro episódio no canal, no YouTube. Muito obrigada, mensagens maravilhosas. E esse é o nosso propósito, tá? Aproveita, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilha, curte, que olha, estão preparados para se emocionar nesse episódio também? E eu já garanto que vou. Estou com o meu time aqui, Ivan Rodrigues, ele é pastor, advogado, coach, palestrante na área de liderança, meu amigão. Estou com uma convidada também muito especial. O que eu posso falar da minha convidada? Ela é uma mulher linda por dentro e por fora, uma mãe, jogadora de vôlei que eu super admiro. Sempre quis ser ela quando era pequena, nós somos amigas. Tatiana, bem-vinda, Obrigada, Tati, Rê. ao Boa tarde. podcast. Um prazer ter você aqui para compartilhar a sua história de superação e recomeço, que eu acompanho desde pequena, né? Somos amigas. Sim. Pré-escola, adolescência. E eu tenho muita admiração por você, amiga. Obrigada, Tá Rê. bom? Também tenho por você sabe disso. Obrigada. Então, Tati, vamos iniciar. Eu gostaria que você contasse esse processo, todo que você passou da sua doença. A Tatiana, pessoal, para vocês entenderem, hoje a palavra aqui no podcast é fé e cura, tá? Essa mulher linda, ela, graças a Deus, se curou de um câncer de mama e ela vai nos falar todo esse processo, o antes e o depois da doença. Vamos lá, Tati, conta pra gente então. Bom, foi o ano passado, né? Em meados de abril, eu trabalhei, eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei por quase 25 anos na mesma empresa. Certo. E em meados de abril, eu fui dispensada dessa empresa. Então, aquilo veio como que um choque, assim, né? Como assim? Quase 25 anos de casa e você é dispensada. E eu sempre trabalhei na área da educação e sempre foi muito corrido quem trabalha com escola. É uma loucura, né? Desde as 7 horas da manhã, Eu tenho enfim. muita lembrança você nessa pegada aí, cedo, logo Assim, cedo. você saindo, tem dia que você consegue sair no seu horário, nem todos os dias você consegue, enfim, com filho, casa. Então, aquela loucura, mas era uma coisa que eu gostava muito, eu admito que eu gostava muito. E ao fazer aí, nesse mesmo tempo, ao fazer os meus exames de rotina, Tá. né? Foi percebido através do ultrassom, não da mamografia, que eu estava com um nódulo na mama esquerda, tá? Tá. Aí corre atrás de mastologista, porque o médico ele vai te encaminhando, né? Sim. E aí, esse mastologista viu os meus exames e pediu a tal biópsia. Fiz a biópsia e deu sim que era um carcinoma invasivo de grau 3, que significa que é um carcinoma do mal. Ele não é legal, ele é um carcinoma ruim. Maligno, né? Que eles usam o termo. Isso, Tá. isso. Após isso, eu voltei para esse médico, ele deu o diagnóstico, e aí você toma um baque, né? Um susto, Gente. porque nódulo toda mulher tem. A gente sabe, toda mulher tem seus nódulos, são benignos, enfim. E o meu, ele não era. E quando eu ouvi aquilo, assim, tudo que o médico continuou falando lá, se você me perguntar, eu não vou lembrar de nada. Eu só veio uma coisa na minha cabeça, que eu não gosto de falar, mas é a verdade. Você se depara com o fato de você estar perante a morte. Vamos dizer assim. Sim. A gente sabe que todo mundo vai O medo, né? morrer Eu um acho que é a dia. primeira. O primeiro pensamento que vem assim, e agora? E agora? Porque assim, a gente sabe que todos nós temos, né? É a única realidade que a gente tem na vida, né? Mas Mas a gente também não quer Não, aceitar, sabe? Tipo, eu agora. sempre brinquei, eu falei, eu quero bem velhinha, bem velhinha. Eu sempre falei isso Sim. na minha casa.
E aí você se depara com isso e a única coisa que eu perguntei pro médico foi: e agora? O que que eu tenho que fazer? Aí ele começou a me explicar, ele falou: bom, ele estava ainda no início, graças a Deus. Tá. E ele falou: a gente vai fazer a cirurgia da retirada, só que isso não vai te salvar de ter que fazer o tratamento depois. Eu falei: ok, se tem que fazer, tem que fazer. Tem uma esperança, né? E, lógico, eu até fiz os exames aqui pertinho, né? O meu médico é bem aqui perto, e nesse caminho de volta para casa, se você me pergunta assim, Tati, como você voltou dirigindo? Eu sei que eu voltei, foi uma coisa automática, porque eu só chorava. Eu imagino. Eu fui chorando o caminho inteiro, até em casa. Imagino. Só que a hora que eu tava chegando em casa, eu lembrei do quê? As minhas filhas estão em casa. Eu vou chegar chorando, elas vão perguntar: e aí? O que foi? O que aconteceu? E eu fiquei andando pelo bairro da minha casa, ali o bairro que eu moro, de carro pelo bairro, até me acalmar. E chegar em casa como se nada tivesse acontecendo. Você teve que ter cabeça até para isso, Eu né? falei: eu não posso contar agora isso para elas, né? Eu tenho, uma tem 19, a outra hoje está com 15, na época tinha 14. E eu pensei, eu falei assim: meu Deus, uma faz faculdade, a outra escola, aquela loucura, aquela pegada. Eu não vou preocupá-las agora. Mais pra frente eu vou dar um jeito e vou contar. Falar de uma forma né? mais calma, quando você Sim. estivesse mais calma, né? Foi bem calma, depois vocês vão ficar sabendo como é que foi. E aí, bom, enfim, aí após isso, após o diagnóstico, milhões de exames, porque aí você vira. Eu conheço, acho que todos os laboratórios, todas as enfermeiras do laboratório, aqui do Salomão, aqui pertinho. E aí, fiz tudo que tinha que ser feito. Em setembro, eu fui para a cirurgia, no comecinho de setembro, no dia 2. Eu brinco que agora eu tenho 2 datas de aniversário. Sim, é. Uma em novembro e uma dia 2 de setembro. E, enfim, na cirurgia, tem um exame que é feito antes, que eles fazem marcação, enfim. Eu não tenho os termos, tá, certinhos. Tá, não, porque... tudo bem. Enfim, foi retirado um quadrante, eu não precisei fazer a mastectomia. Mastectomia. Porém, Graças a Deus. esse nódulo, ele já tinha crescido e já estava se espalhando. Ele já tinha atacado os meus linfonodos. Ou seja, eu tirei do braço esquerdo, foram 13 linfonodos, sendo que 4 já estavam comprometidos. O que Nossa. significa? Que esses 4, eles poderiam mandar para a corrente sanguínea Generalizar. e virar uma metástase. Meu É Deus. muito rápido. É muito rápido, entendeu? Enfim, foi retirado chama esvaziamento axilar, né? Fiz também esse esvaziamento axilar. E depois, em novembro, aí quando eu saí da cirurgia, o médico chamou as minhas filhas e a minha mãe e falou assim: ó, ela vai precisar sim da quimioterapia. Porque de início eu não ia precisar da quimioterapia. Seria só retirar e fazer a rádio. Fazer a rádio. Tá. Vai ter que sim, por conta desses linfonodos que estavam já Comprometidos. É isso aí. Enfim, e aí eu comecei a quimioterapia em novembro. De início, foram 4 sessões da vermelha, que é aquela temida. A Power, né? Que é a que faz cair o cabelo, né? Que faz cair sobrancelha, cílios. Ela te derruba bastante. Enfim, e aí uma coisa que até depois, se você quiser falar, sei que a gente vai falar, como que você lida com isso? Né? Existem várias maneiras. Você pode se entregar. Tudo depende da visão, né? É o que a gente sempre fala, né, pastor? A gente passa pela dor, mas assim, com uma visão de que isso não é um ponto final. Não, é uma vírgula, né? É o início do meu recomeço, uma nova Tatiana. Como eu também passei por alguns processos, e nós passamos por processos. Todo mundo passa. Mas eu acho muito importante falar que, assim, ninguém consegue passar por uma notícia, eu acredito, que uma notícia, assim, bombástica, né? Eu acho que é uma facada no meio da sua barriga, assim, tipo, de repente eu tenho que lidar com uma nova realidade. E essa realidade dá um medo, né? De você, de repente, falar, bom, o que vai ser daqui para frente? Você tem esse momento. Eu passei por isso. O que vai ser daqui para frente? Eu preciso de um tempo para digerir
tudo isso. E tem que ser respeitado esse tempo. Só que aí, nesse processo de tempo, você também começa. Eu quero viver. E aonde está a minha força para viver? Deus. Deus, a minha fé, né, Tati? Eu quero que você fale um pouquinho disso. Eu respeito todas as religiões, tá? Bacana. Independente, qualquer uma. Acho que se a pessoa ela crê em Deus, isso já diz tudo. Sim, é o principal. Tiveram duas coisas que é engraçado que eu acho que eu só contei para duas pessoas, tá? Eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu comigo. Fica à vontade, amiga. Na semana da minha cirurgia, eu tava assim, bem nervosa. Nervosa não, eu estava aflita, um pouco ansiosa. Sim, Você natural. fica, né? Sim, é natural isso. Enfim, e uns 3 dias antes, eu tava dormindo no meu quarto, sozinha. E eu comecei a ter calafrios à noite. Calafrio mesmo, calafrio. E tava calor, não tava frio. Mas a impressão que eu tinha é que eu tava com febre. E eu tremia. Tremia. Isso dormindo. E eu não conseguia me movimentar. Sabe assim, eu queria me mexer, eu queria levantar, tomar um copo d'água para ver o que estava acontecendo, né? Uhum. Eu não conseguia me mexer na cama. Você não tinha controle de Nada. você. E eu não conseguia abrir os E olhos. você estava consciente de tudo que estava Tudo. acontecendo. Eu tava, não é que eu estava dormindo, eu não estava sonhando. Você estava acordada, mas você não Estava- conseguia ter o Sim. autocontrole. Não, nada. Eu não conseguia chamar alguém, por exemplo, minhas filhas dar um berro, Giovana, Malu, nada. E aí eu abri os olhos, eu falei, eu vou abrir, sabe quando... Eu tava com muito medo. Sim. Não sei por quê. Tenho medo de nada, assim. Eu abri os olhos, meu quarto, que tem uma TV e aqui, enfim, não tem nada. Eu olhei e eu vi uma luz. Ai, que Mas uma maravilha. luz amarela, mas amarela, assim, não era era uma luz amarela. E nesse mesmo momento, aí eu fechei os olhos, fui pensando, o que é isso, né? E eu comecei a rezar. Aí eu abri de novo, a luz estava lá. Tipo, então era o que você estava vendo mesmo. E aí eu fechei os olhos e continuei. Aí eu abri novamente, aí já não tinha mais nada. Mais nada. E o que você conseguiu interpretar? Qual foi a revelação que você teve dessa luz, né? Que é importante a gente perguntar Eu isso. acho assim, o que Independente de religião, tá? Sim. Eu conversei com um amigo, que ele é muito religioso, e eu contei isso pra ele, né? E ele falou, Tati, calma seu coração. Isso é pra dizer que Vai ficar tudo você bem. não tá sozinha. Exato. Entendeu? Você não está sozinha. Vai ficar tudo bem. Para você vai dar tudo confiar, certo. para você confiar, Vai né? dar tudo certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pastor. A gente sempre, em momentos assim, tem duas coisas, né? O nosso físico, emocional, o nosso físico, emocional e o nosso espiritual. Sim. E a gente sabe que você também, né, que está nos acompanhando, que talvez você esteja nessa situação, esteja nesse podcast, não está por acaso. Exato. Você está aqui porque a gente acredita que você está no lugar certo, na hora certa, para ouvir as coisas que vão te ajudar. Então, aonde o nosso emocional e o nosso físico, eles não encontram respostas, o espiritual pode trazer um conforto, pode trazer uma segurança, pode trazer uma visão diferente, que eu acho que o papel dessa experiência na sua vida, Tati, foi isso. Trazer para você algo que vai além desse emocional e desse físico. Sim. Para que você tivesse ali a certeza, uma confiança, talvez um reiniciar, uma outra forma que você pudesse olhar, onde você não estaria sozinha. Você estaria, a gente pode dizer, de uma força maior, quem está nos acompanhando, Sim. né? E a gente cristão, a gente fala sobre Deus. Então a gente entende que essa experiência, se ela foi positiva, se ela te ajudou, se ela de alguma forma você sentiu uma mão, né? Significa que essa força maior, o nosso Deus, ele quis te ajudar nessa superação. Sim, eu acredito muito nisso também. Eu passei por uma experiência no momento que eu estava no hospital. Vou falar de uma forma rápida aqui. Você falou da luz, né? Então, assim, o podcast chama exatamente isso, né? Da dor para a cor, luz. Por quê? Quando a gente passa por um processo difícil, seja de doença, de luto, de tudo,
no início a gente consegue ver tudo cinza, a gente não consegue ver, né? Nossa mente fica tão bagunçada, passa uma retrospectiva na nossa cabeça de todos os momentos dos meus filhos, o que vai ser de mim? Só que aí essa luz chegou para falar, fique calma, eu estou com você, vai dar tudo certo. Foi um sinal assim, no sentido de que você não está sozinha. Eu estava no hospital e tem um grupo de oração que vai em quartos, voluntárias, né? Que vão em quartos orar pelo enfermo. E minha avó estava comigo nesse dia no hospital. E foi o dia que eu estava pior. Eu estava toda paralisada e com muita dor. Eu não tinha cabeça para pensar em nada. A única coisa que eu queria era que aquela dor passasse. Sabe? Aquela sensação. Eu queria voltar a andar, voltar a me sentir. Porque o problema que eu tive, eu sabia que eu tinha que mexer o braço e a perna, mas eu não tinha o comando. Meu corpo não entendia o comando neurológico. Enfim. Chegaram as moças para orar. E em cima da cama do hospital, sempre tem aquela luz, não tem? Uhum. Era de dia. E a luz do quarto, a janela do quarto do hospital aberta. Vocês não vão acreditar. Começaram a orar lá. A luz de cima da cama acendeu. Então, quando eu vi aquela luz, eu comecei a chorar. Porque eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Aí minha avó falou, é o sinal que Deus está aqui. E você vai ser curada. Dali pra frente, eu agarrei isso. Eu falei, eu vou agarrar isso. É isso. Entendeu? Mas continua, amiga. Não, enfim, foi isso, né? Eu vi essa luz. E aí, depois, eu fiquei... não sei, acho que coisa na minha cabeça, sabe? Eu tava dormindo. E eu acordei no dia seguinte. Eu não sou de lembrar o que acontece. Eu acordei, eu fiquei pensando naquilo. Enfim. E teve um outro momento também, que foi logo quando eu fui fazer a tomografia, depois, pós-cirurgia, que foi um momento, assim, que eu fiquei muito... Porque, assim, você faz a cirurgia e tem um tempo, você precisa fazer vários exames, aí é que é para ver se realmente, tudo bem, foi retirado daqui, mas será que, entendeu? É um mapeamento, né? Que eles, foi a tomografia. Nesse momento foi a tomografia, tanta coisa. E eu tava bem aflita. E eu falei, quer saber, seja o que Deus quiser, né? Eu sei, não vai ter nada, mas eu tava aflita. Mesma situação. Juro por Deus, eu estava dormindo. E aí, eu acordei assustada, eu não tive calafrio, não tive nada. Eu acordei assustada. Sabe quando você acorda, sei lá, já tá sonhando com alguma coisa? Eu dei um pulo na cama, assim, e eu olhei bem pra parede do meu quarto. E o que eu vi? A luz. Jesus Cristo. Gente, é surreal. Ai, gente, fico até arrepiada. Eu vi a imagem dele na minha parede. E eu ainda fiquei... E aí eu fazia assim com o olho. Falava, isso é coisa da minha cabeça, gente. Será que eu tô vendo mesmo, eu não tô vendo né? nada. E eu vi Jesus Cristo. E eu falei, gente, isso é loucura minha. É loucura, eu só posso estar ficando louca. Mas eu não estava ficando louca. Não é loucura. Eu não tava. É. E assim, ele apareceu pra mim. Que foi num outro momento, assim, de medo, sabe? De medo. Sim. Acho que é até natural a gente sentir medo nessas situações. Somos seres humanos que temos sentimentos, né? Eu lembro, Tati, que quando eu soube, né, da sua doença, do seu processo, eu estava na pior fase emocional minha, né? Eu estava afastada mesmo das pessoas, do mundo, né? A gente sempre fala, o luto me isolou muito, sabe? E eu lembro que quando eu vi você no hospital, acho que a primeira químio que você tinha feito, que eu olhei, como eu te falei, né, amiga, eu te admiro muito. Para mim, você é a referência de pessoa sempre positiva, sempre proativa, forte. E na minha cabeça, assim, a Tati é super bem resolvida, a Tati é psicóloga, a Tati tem uma mente maravilhosa, e eu que sou a louca da história, entendeu? E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, a Tati não, juro. Foi essa a sensação. A Tati não, gente. E aí eu falei, mas peraí, a Tati é forte. A Tati vai sair dessa, porque eu conheço a minha amiga. Ela vai sair dessa, ela tem uma cabeça boa. E aí eu te pergunto, você é forte,
como que foi você encarar esse processo na sua cabeça, tanto como profissional, você fez um trabalho interno, assim, aproveitando o seu lado profissional, mas o ser humano, Tatiana, a mulher Tatiana, assim, o que que passou naquele momento, assim, além do medo, tudo, assim, eu tenho que encarar isso. Eu quero viver. Aí eu tenho motivações, né? Sim, tenho minha família, tenho minhas filhas, meus pais, graças a Deus, meus amigos. Uma família maravilhosa. Eu tenho uma vida, né? Como todo mundo. Mas aí, então, eu vou entrar numa outra questão. Até você falando assim, você é psicóloga, então você tá ok. Psicólogo é uma pessoa como outra. Como um médico que salva vidas, imagina. Mas tem muito médico que também tem seus problemas, suas doenças, enfim. E deve ser até pior, por entender, né? Então. Tem que ter um a gente se emocional muito eu maior, me né? um pouco, às vezes. Eu falo, eu não posso estar sentindo isso, porque isso é isso. Eu fico analisando a situação. Isso não é legal. Isso não é legal. Entendeu? Porque senão também eu fico guardando. Sim. Então a gente também não pode. Mas o que aconteceu? Aí eu volto lá para quando eu recebi o diagnóstico, tá? Que daí, assim, escondendo de todo mundo, aflita, todo mundo, assim, em casa, aflita. Até outro dia, a minha filha mais velha, ela falou assim, por isso que você andou um tempinho estressada. Ela usou esse termo, estressada. Porque em casa eu ficava mascarando uma situação e indo para médico. Até um dia a minha filha mais nova falou, escuta, ela é bem assim, né? Que tanto você vai em médico, hein? Sim. Olha, porque ela percebeu, porque toda hora eu falava assim, eu vou fazer... Não, eu falei, eu tô fazendo um monte de exames, são exames de rotina. E ela fez uma cara, que ela, né, ela faz aquelas caras, né? Ela falou, como quem diz, sei. Mas não falou nada. Você pensa que me engana. Mas não falou nada. E aí, o que aconteceu? Quando eu descobri, depois de uns... Vamos colocar aí. Eu fiquei, assim, tristona, então eu aproveitava que de manhã elas iam pra escola, faculdade, aí era a hora que eu, né... não vou dizer chorava, até chorei. Era o seu momento. Era o meu momento, eu ficava sozinha, eu colocava música, eu lia um pouco, mas eu não conseguia me concentrar, enfim. Sim, você perde foi uma doideira. O foco de tudo, E né? a primeira pergunta que eu me fiz foi, por que comigo, gente? Por que eu? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Poxa. Passa um monte de coisa na sua cabeça. E aí, eu nunca ligo a televisão de manhã. Eu não tenho esse hábito de assistir os programas da manhã. Eu faço um monte de coisa. Eu liguei a televisão e estava passando um programa que eu nem assisto. E naquele dia tinha falecido uma atriz que eu nem me recordo. Olha pra você ver, eu não consigo recordar quem era. Já era uma senhora de câncer. E eu fiquei assistindo e eu falei assim, gente, mas, poxa, eu gosto tanto dela. Não sei. E aí, o entrevistador lá estava conversando com uma outra atriz começaram a falar sobre a Nair Belo, que a Nair Belo perdeu um filho quando ele era moço ainda, não sei se moço ou criança, enfim. Não sei se foi de acidente, eu não sei do que foi. E a Nair Belo, quando perdeu esse filho, ela ficou... E a Nair Belo, ele exaltava a alegria pura, né? Ela ria de tudo, brincava com tudo, falava palavrão, aquela loucura um pouco Tatiana. As minhas amigas me chamam de Nair Belo. É o que eu tenho dela, as minhas amigas me chamam, porque tudo eu dou uma Ela resposta. Tem uma resposta, assim, na sempre, hora. Tipo, tá tudo bem. E a gente dá risada toda hora. E aí eu comecei a prestar atenção naquela história. E aí a Nair Belo tava mal, entrando em depressão, ela procurou Chico Xavier, né? E ela procurou Chico Xavier e chorando mal e perguntou para ele, por que eu? Por que eu? Por que comigo? E a resposta dele foi, por que não você? Olha que resposta. Por que não com você? Como quem diz, você é melhor que alguém? Você é pior que alguém? Não, você não é nem melhor nem pior. Nossa, gente, pode ser forte comigo, pode ser com qualquer um. Que forte isso. Nesse momento, juro pra vocês, a minha chave virou assim. E eu pensei, isso. A chave, Que bom que foi comigo. Que bom que não foi com as minhas filhas. Que bom que não foi com a minha mãe. Que não foi com meu pai. Que bom que não foi com a minha irmã. Porque eu, nesse momento, eu acho que eu tenho condições. Não tô dizendo que sou melhor que ninguém. Não é isso. Eu entendo. Mas eu acho que
Se isso acontece com uma das minhas filhas, eu acho que aí sim. A dor seria, talvez, a né? Dor seria. Essa chave que você teve, né, pastor, eu acho que é fundamental para o seu processo todo e a cura, entendeu? Porque foi nesse momento que você mudou. Acabou. A pergunta, ao invés de falar, por que não você? Entendeu? É que nem eu falava quando eu estava no hospital na diálise com meu pai. Senhor, por que eu estou aqui? Tem um propósito. Tem um propósito. Não é por quê, é para quê, entendeu? É mudar o sentido, né, das Muito perguntas. interessante. Fala um pouquinho do... Sim, eu queria saber, Tati, você sendo a psicóloga, né, que você é, sabendo que a mente influencia no corpo, né, queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa situação, como você se sentiu em relação a isso, porque a gente sabe que às vezes a culpa, né, por a gente não conseguir fazer alguma coisa que deveríamos fazer, né, enfim, ela pode trazer até um agravamento, né, então eu queria que pessoas que estão nos assistindo, talvez elas possam entender melhor esse processo que você passou e essa saída, porque nós vemos que você está bem hoje, né, Renata? Sim, a gente vê e a gente vê que não ficou alguma coisa nesse sentido assim, poxa, passei por isso, não deveria ter passado, alguma coisa assim. Ficar né? se lamentando, né? Isso, Ficar no exatamente. negativo. Eu brinco que assim, eu tive câncer, mas o câncer não me teve. Gente, Perfeito. é sensacional isso. Entendeu? Sensacional. Essa é uma grande chave para quem está conosco. Sensacional, gente. Né? É mudar Isso. a forma de falar e pensar, de semear e coisas assim, boas. não é romantizar o câncer, pelo amor de Deus, porque é legal. Lógico que não é legal. Não é nada legal. Nada. Mas é isso. Eu não deixei com que ele tomasse conta de mim. você. Você tomou conta dele. Exatamente. Você não aceitou ele em você. Eu não aceitei. Mas como foi isso? Aí foi, eu acho que é uma questão é muito interna, né? É muito interno isso. Você teve um insight, foi alguma coisa que você essa trazia. Força que você tem, essa forma de você encarar a vida. Mas é que assim, eu sou uma pessoa, é até ruim falar, mas eu sou muito prática. Ela é prática, é verdade. Entendeu? Então, assim, se você chegar pra mim e falar assim, Tati, eu tô com um problema assim, assim, assado... Ela resume tudo, assim, em 10 minutos, eu vou querer... Nossa! Em 2 minutos, eu vou querer te ajudar no sentido, vamos resolver isso aqui agora, vou fazer assim, 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 assado. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né, gente? Porque também você não... como é que fala? Você pode mascarar, você pode esconder algumas coisas. Então, assim, eu acho que é uma questão de cabeça. É uma cabeça. Não é que eu sou a pessoa mais bem resolvida da face da Terra. Não, mas não é que é isso. Te veio alguma coisa ou você viu isso em algum lugar? Em que sentido? Essa força, essa virada, assim, essa falou, forma de você encarar. O câncer não me tem. Mas foi justamente nesse momento que eu vi essa fala na televisão. Então foi a fala que te deu o start. Com certeza, foi ali, porque eu fiquei uns 2 dias que eu tava fez sentido pra ela aquela fala. Aquilo fez sentido pra mim. Eu acho também eu agradeci. Essa mão invisível de Deus, e você está naquele lugar, no lugar certo, na hora certa, para aquilo chegar para você. Exato. Eu não ligo televisão, gente, de manhã. Eu gosto de uma novelinha à noite, um jornalzinho, isso sim. Mas eu não ligo televisão de manhã. E eu liguei. E não foi à toa, né? Talvez Deus conduziu você. Porque, assim, às vezes, gente... Às vezes não. Geralmente, isso é importante, eu falo pela minha experiência. A nossa vida é tão corrida, a nossa mente é tão acelerada, que Deus tá ali, ó, do seu lado, falando. Só que nessa correria, nós não prestamos atenção no que ele tem para falar para nós. Então, ele precisa agir para que você veja ele e entenda. Não é só ver, você tem que ver e entender o que ele quer para você. Não é o que você quer para você, é o que ele quer para você. Então, naquele momento que você nunca assiste televisão, pegou, acendeu a televisão, ligou a televisão, era Deus. A televisão foi apenas uma forma, mas ali era Deus falando para você. Entendeu? E você parou para ouvir e você entendeu. Então, talvez não. A certeza é, da onde vem essa visão? Daquela frase que você ouviu, entendeu e absorveu. Certeza absoluta. E eu acho essa visão fundamental para quem nos acompanha. E eu acho que se você tem alguém, né, Renata? Sim. Se você tem alguém que esteja passando por uma situação parecida
com a da Tati, eu quero te aconselhar a enviar esse podcast. Sim. Porque da mesma forma como a televisão fez esse sentido todo e ressignificou tudo isso para ela, esse podcast também pode agir assim. Sim, e aí eu queria que você continuasse me dizendo quais sentimentos você sentiu a partir daí, se melhorou, se piorou, a partir desse insight que você teve de que o câncer não te tem. Isso gerou confiança, fé, como foi? Uma coisa que aconteceu muito durante o meu tratamento, vamos dizer assim, é que muitas pessoas, assim, eu recebi, quando eu abri, né, enfim, que foi logo após a cirurgia, que eu participei de um programa de rádio de um amigo, desse mesmo amigo meu, e foi quando eu abri, porque eu abri o celular lá, fiz a live lá na hora, então muita gente ficou sabendo ali, né, eu conversando com ele pela rádio. E o que acontece? Muita gente mandando mensagem assim, Tati, que legal, você está passando por isso de uma forma assim, assim, assado, e estamos orando por você. Cada um, assim, mas muita gostoso, gente, né? mas muita gente. Pessoas muito chegadas, claro, e outras nem tanto, que estão ali em rede social, que são os que você fez parte da vida delas, ex-alunos, não, que bonitinhos, ex-alunos que hoje têm 35 anos, são nos fortalece, casados, nos são motiva. pais, enfim, mães, é muito legal, assim, eu recebi o carinho de muita gente. Só que, assim, o que eu percebi, tinha gente, porque quando você fala a palavra câncer, já é uma condenação, né? Automaticamente. Então, tinham algumas pessoas que mandavam mensagens, sabe, como é que eu vou dizer? Mais melancólicas, vamos usar essa palavra, mais tristes, sim, entende? E eu acabava confortando essa pessoa. Nossa, eu fazia o papel ao contrário. Eu fazia o papel ao contrário. Não, mas assim, assim, assado. Entendeu? E eu tive que fazer esse papel na minha família também. Nossa. Minha mãe tem 76 anos, o meu pai 80. Imagino a dor minha irmã, minha irmã ficou pirada. A minha irmã, eu conversava muito com a minha irmã, as minhas filhas. Eu não podia deixar a peteca cair. Porque se eu deixasse a peteca cair, caía a peteca, eu e todo mundo. Você e todo mundo, Então, eu fazia o papel ao contrário, entendeu? Eu, na quimioterapia, eu brincava. Quando minha mãe ia comigo, eu ficava enchendo o saco dela. Ela ia ficar comigo quando eu fazia químio 1 dia, 2 dias. Eu falava, escuta, você não vai embora pra sua casa, não? Tá na hora de você ir embora pra sua casa. Meu pai já deve estar triste lá te esperando. Sozinho. Sozinho, sem comida. E a gente tá aqui sem fazer nada. E ela falava assim, ai, tá tão bom aqui. Que legal. Ficávamos nós duas. Eu falava, não, mãe, vai pra casa. Meu pai tá sozinho, fica lá. Então, assim, eu dava uma levantada, porque tive momentos... Claro que natural e normal. Isso. Momentos que você fala... Você se permite, porque né? existe a solidão e a solitude. Exato. A solitude eu lido muito bem com ela, graças a Deus. A solidão... importante. E todo mundo tem que ter o seu momento de solidão, que é normal e é gostoso. Se ouvir, né? Parar, se ouvir, Só que eu tive 2 momentos ali que a minha vontade... Que foram momentos mais pro final, assim, das químios, né? Que eu queria sair, eu queria ir pra rua, só que você não pode se enfiar no meio de um monte de gente por conta da contaminação. A rotina muda, a tua né? imunidade tá baixa. Aí eu olhava no espelho, sem cabelo, sem sobrancelha, eu falava, meu Deus, você passa a não se reconhecer. É um processo muito duro. Uma coisa, pra muito mulher, duro, eu acho gente. que principalmente deve, não sei, também pro homem deve pegar, claro que pega. Mas a vaidade, né? Aquela também, coisa. Sim. E aí você ouve das pessoas assim, nossa, mas você tá tão bem, você tá bonita. Você pensa, bonita, gente? Bonita onde? Onde que essa pessoa tá falando que eu tô bonita? Sabe assim? É aquilo que a gente tava falando um pouco antes, né? Então, assim, eu tive momentos, foram pouquíssimos, foram 2 vezes. Em quase 1 ano, foram 2 vezes. Sim. Tá? E bem engraçado, bem maluco, assim, que eu tenho uma amiga... Eu não vou ficar citando o nome, porque senão as outras vão ficar com ciúmes. Mas eu tenho uma amiga que ela tem uma coisa comigo, assim, que é bem louca, assim. A impressão que dá é que ela sentia. Pá, meu telefone recebia... Conexões. Pum. Você tá em casa?
eu brincava, falava, não, eu tô viajando, eu tô pela Europa, você não tá sabendo? Eu tô passeando, tipo, enchendo o saco. Aí ela ainda escrevia assim, tô colando aí, sabe assim? Ai, que gostoso. E eu ria, pode vir. Aí é gostoso. Vinha e aparecia naquele momento que você precisava. Você não quer falar da doença, você não quer falar. E aí, ela já chegava aquele astral, como que você tá? Eu falava, tô ótima, senta aí. Isso é muito importante, eu quero te ouvir, eu não quero falar. Eu não quero falar. É o que a gente sempre fala. Hábitos saudáveis, pessoas que vão agregar. Exato. É tão importante, gente, essa rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, é isso. Muito não legal. É uma rede de apoio profissional, uma rede de apoio de amigos, familiares. Uhum. Vou lá, vou falar que eu amo ela, dar um abraço. Eu sou assim, eu sou super. Vocês viram que eu derrubei até o copo aqui, né? Quando eu falo. Eu sou assim. Eu sou eufórica, eu sou enérgica e isso apagou comigo no meu luto. E quando as pessoas chegavam se lamentando, ai, mas você tá tão assim, eu falava, gente, eu não quero isso pra mim. Não. Eu quero pessoas que nem a sua amiga. Tô colando aí. Assim vamos comer um brigadeiro, vamos sair, vamos ver o dia, vamos ver o sol, sabe? E essa rotina, Tati, que você passou, é um processo muito difícil de aceitação, né? É um processo difícil porque é uma pessoa que sempre foi muito proativa, lidar muito com pessoas, né? O seu trabalho, você gosta da vida, né? Você gosta de sair, você é animada. E isso, de repente, é tirado temporariamente, né? Vamos deixar claro, por uma situação que você não quis para você. Mas você vai ter que aceitar, né? E você vai ter que ter essa autocompaixão. E eu te pergunto, esse processo de aceitação dessa nova rotina. Nós fizemos um podcast anterior, inclusive, gente, tá no canal aí, tá no YouTube, quem puder assistir, que eu acho que tenho certeza que dá continuidade desse. A Flávia Souza é uma profissional incrível. Ela nos deu uma entrevista que foi maravilhosa, recebi vários feedbacks, ela falando justamente sobre isso, né? Sobre a autoimagem. Ela é especialista em micropigmentação paramédica, reconstruções mamárias, capilares, pessoas que chegam até ela numa situação. Então, ela fala que existe o antes e o depois, e o recomeçar é maravilhoso. Né? Quando você vê que você passou por tudo isso, que você teve a resiliência de passar por isso. Porque, assim, quando você supera uma doença, é um processo que te exige uma resiliência. Sim. E que bom que você tem essa resiliência. E eu quero que você fale pra gente essa experiência dolorosa, mas através dessa experiência você é mais maravilhosa ainda. Olha, eu posso dizer que sim, que existe uma Tatiana de antes e uma Tatiana de depois, vamos dizer assim. Você sabe que eu sou pilhada aqui, né? Sempre fui, né? Pilhada. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tava em 10 lugares ao mesmo tempo, eu resolvia 10 coisas ao mesmo tempo. Hoje, eu mudei muito. Eu não vou dizer que eu tô 100% ainda o que eu gostaria de ser. Menos mais tranquila. Mas eu tô bem mais tranquila, assim. As coisas estão acontecendo. Eu fico analisando. Importante. Eu deixo o outro... Antes, eu queria tomar a frente e resolver. Eu deixo o outro pensar, o outro tentar resolver. Sim. Se quiser me ajudar, eu vou. Mas, então, assim, eu tô bem... Você dá o espaço. Exatamente. A Tati, ela tem um perfil muito parecido comigo, que ela é uma mulher extremamente independente, né? Nós fomos criadas assim, né, Tati? Sim. Uma família, ela tem uma família, pastor, assim, que eu adoro. Uma família muito estruturada, muito unida, sabe? Muito bonito de se ver. E ela é uma mulher que ela sempre foi à frente, é que nem eu, assim. E chega uma hora que eu acredito nessas coisas. Às vezes a gente tem que parar, né? E deixar as coisas acontecerem naturalmente, entender que não somos autossuficientes, como a Flávia falou, né, no testemunho dela também. É preciso parar para se ouvir. Sim. E eu vejo você nesse momento. E que bom que você pôde estar nesse momento. Você consegue ver isso, Tati? Que nesse momento de doença, eu vejo muito isso em você, que você passou, e graças a Deus você se curou, você não estava num processo que você estava na sua correria de trabalho, e que isso te favoreceu bastante para você olhar mais para você e se cuidar e focar no seu tratamento. Mas com certeza. Porque se estivesse trabalhando, pensa, é trabalho,
Muitas pessoas, lógico, né? Trabalham, mas sim. no seu momento, Deus falou, chega de trabalhar, agora é hora de focar em você e se cuidar. É isso. É isso. Eu penso muito nisso. Pensei muito nisso, claro. Acho que as coisas elas acontecem como tem que acontecer. Eu tava, quando eu me mandaram embora lá do colégio que eu trabalhava, eu já tava cheia de projeto, então agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, vou trabalhar em tal coisa, já entrei no LinkedIn, vou ver, planos, já né? tava loucona, né? E aí eu falei, não, para, agora eu vou cuidar de mim. Chega de cuidar só dos outros, Olhar né? mais para você. Vou cuidar. Mais equilíbrio, né? Mais equilíbrio. Mais equilíbrio. Mais tranquilidade. Mais tranquilidade. Eu tô numa fase assim também, sabe? Eu sou muito, assim, hiperativa e proativa, né? O TDAH tem isso, né, Tati? Você sabe melhor que eu na experiência como psicóloga aqui. Eu, no meu caso, sou uma pessoa muito pró, mas tem momentos que eu preciso da minha solitude, Sim, né? E essa reflexão de que, calma, Renata, deixa as coisas acontecerem, respira. É isso. Nada está no nosso controle. Nós não podemos controlar o que não está no nosso controle. Meu médico fala muito isso, Dr. Carlos. Um beijo. Meu médico, gente, esse médico, ele é maravilhoso, quero trazê-lo aqui. Ele me salvou. Uma semana depois que meu pai faleceu, ele me chamou e falou, como você está? Você vê, às vezes é uma frase, uma atenção. Eu virei para ele e falei assim, preciso ir aí. E foi uma das coisas que ele falou para mim, nós não podemos controlar o que não está no nosso controle. Porque eu falei, doutor, eu tô morrendo de medo de morrer e de doença, por tudo que eu vivi. Ele falou, calma, calma. Foi exatamente na época que eu soube de você. E eu ia fazer alguns exames. Eu nem queria fazer os exames com medo, eu já estava sofrendo por antecipação sem confiar. Eu não conseguia confiar. O medo tomava conta. Só que aí ele falou essa frase, não podemos controlar o que não está no nosso controle. É isso. Né? Então, Tati, a sua cura é a cura de muitas pessoas que passam por isso. O seu exemplo de fé, o seu testemunho, a sua história de superação, uma história linda de recomeço, né, pastor? Sim. Muitas mulheres, eu falo mulheres passando, né, porque o câncer de mama também dá em homem, não é só em mulher. Isso. Existe uma probabilidade maior do que em mulher, mas homem também, por isso que é importante, gente. Por mais difícil que a gente tenha, por mais medo, a prevenção. Eu falo também porque eu sofro com isso, como eu posso dizer, eu sofro muito por antecipação, né? Às vezes o problema nem existe, eu já estou colocando o problema na minha vida. Então eu faço tratamento para isso também, tá? É sério, gente, porque às vezes as coisas nem aconteceram, eu já coloquei na minha cabeça. E acontece que eu já coloquei na minha cabeça, eu atraio, eu vou semeando, ao invés de semear o que é bom, eu semeio o que é ruim. Né? Então, isso cresce, né? Tudo que a gente semeia, cresce. A gente tem que semear o positivo dentro da gente. E a sua história, Tati, me fez... Eu sou muito grata por você compartilhar, porque cada momento que eu via você no Stories, eu falava, é isso. É a força, é a fé, é a determinação, é a alegria que você passa. Eu ia fazer uma pergunta. Vamos chamar assim, desse retorno que você teve, né? Você se sente mais motivada, mais forte, mais madura? Porque as pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas podem também ter um vislumbre de esperança, né? Com o seu testemunho, vendo você hoje. Aí eu gostaria, né, Renata, que você comentasse, assim, por exemplo, os seus planos, né? A gente já está meio que com horário, né? É tão gostoso, gente, esse bate-papo. Passa rápido. Mas você sente sua vontade de viver renovada, a sua visão em relação às outras pessoas, né? E também o que você poderia falar, assim, em relação a essas pessoas que estão passando por esse problema hoje, uma vez que você já superou, né? Tudo isso talvez seja um combo, seja muita coisa, mas o que você fala pra gente sobre isso? O que eu posso dizer, assim, para essas pessoas que estão, por exemplo, passando pelo mesmo problema que eu tive,
que elas precisam se apegar também a alguma coisa como uma religião, precisa ter sim, ter uma fé, precisa acreditar em alguma coisa, independente de religião, precisa sim, eu acho que isso é o principal de tudo. Sim, a motivação Precisa, é o que move. Precisa ter uma rede de apoio bacana, Sim. eu sei que nem todo mundo tem. Se a pessoa puder fazer terapia, eu acho que ter isso... a oportunidade, gente, é tão importante. Ajuda e muito, ajuda e muito. Família unida, amigos. Só que você pode ter tudo isso, e a sua cabeça não estiver bem, se você não estiver bem emocionalmente, entendeu? Não estou dizendo bem resolvida, bem emocionalmente, não adianta. Não adianta. Então, cabeça, é o que eu falo, cabeça é tudo. Sim. E não anda sozinha. Exato. Né? Como ele falou, tem que ter a parte espiritual, tem que ter a parte comportamental, sim. emocional. É um conjunto, né? Conjunto. É um conjunto que tem que estar alinhado. É um conjunto. Não é fácil, mas se você exercitar a prática, né, que a gente sempre fala, né, pastor? Acreditar em Deus, na fé, independente de religião, nessa força maior, que eu creio, é um processo que a gente passa, mas é um processo que no final, quando você começa a enxergar a luz, né, a cor, você agarra. Porque eu sempre falo, o fundo do poço tem mola. Então, assim, nós chegamos ao fundo do poço, mas ele tem mola. Um impulsinho. Aí dá um impulso. E quando dá um impulso, você volta muito melhor. Ah, sim. Você volta muito melhor. Você talvez pudesse falar sobre esse seu agora, né? Se você, em relação à sua carreira, esse momento de cura, né? Como você está vivendo esse momento de cura? A nova Tatiana, né? Recomeçar. Agora é assim. Seus planos para o futuro. Graças a Deus, eu fiz os meus exames e não tenho mais nada. Graças a Deus. Né? Agora eu vou tomar uma medicação, que inclusive eu estava saindo, gente, olha a boa notícia. Essa medicação acabou de chegar em casa, eu recebi a caixa, eu nem abri porque eu saí correndo. Então eu vou tomar essa medicação, que é o tamoxifeno, durante 7 anos. E tem um outro remédio, que agora vai começar a minha briga, que é o Abemaciclib. Eu tenho que tomar durante 1 ano e meio esse remédio, só que ele custa muito caro. E o convênio, lógico, não liberou. As partes burocráticas, então né? agora é uma outra questão que eu tenho que resolver. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Eu não estou trabalhando nesse momento, porque com tudo eu pensei, como nesse momento eu vou ajudar uma outra pessoa, porque os meus projetos envolvia atendimento clínico, enfim. Que legal. Eu estava começando já, até com uma amiga, e eu falei, não, para. Deixa eu me cuidar. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Tem gente que não consegue isso, né? Que não consegue parar. Né? Eu tô tendo essa oportunidade. Então assim, eu vou parar. E agora a gente fala que chama estado de remissão, né? Durante esses 7 anos eu vou viver em remissão. Que não significa. Eu prefiro falar cura, né? Mas os médicos falam, agora você está em remissão. Que esses 7 anos que a doença não volte, entende? Então, a cura, ela só é decretada após os 7 anos, entendeu? Então, durante esse período de 7 anos, é uma manutenção. Você tem que ter um acompanhamento. É como se fosse uma quimio oral, né? Que eu vou tomar todos os dias em casa agora, entende? Tá. Enfim, então agora sim, eu tenho projeto, sim. Eu vou, se Deus quiser, em breve, vou começar a atender online, de forma online. Eu e essa minha outra amiga também temos uma ideia aí de montar uma clínica futuramente, por que não? E uma coisa que me passa muito na cabeça, eu gostaria de poder ajudar outras pessoas que estão passando, ou que vão passar, de repente, pela mesma coisa que eu passei. Entende? A sua experiência. A minha experiência. Então, depois, não sei se pode, eu posso deixar o meu Instagram. Claro, nós vamos colocar o @ da Tati.
procurem ela, sigam, chamam ela. É o particular uma pessoa mesmo. excelente, gente, vale muito a pena. Tá? E assim, quando eu digo assim, ajudar nesse momento, não é que eu vou estar atendendo essa pessoa, vai fazer o possível. Porque eu não posso. Mas, de repente, ajudar a conversar, a pessoa pode entrar em contato comigo, Sim. eu posso ajudar conversando. E parece que você vai se tornar mais forte, porque todo esse processo trouxe para você alguns elementos que você não tinha. Sim. Né? Então, isso, de fé, é de superação, isso, não é? É o que eu falo, através da experiência do outro, né, que nós passamos, como eu passo, pastor Sim. Tatiana, a fala reflita em vocês, né? Que vocês se sintam acolhidos, amparados, porque todos nós passamos por processos. E assim, a maior sensação de libertação é quando a gente tem aceitação. É um processo desafiador, mas quando você tem essa aceitação, é libertador. Então, Tati, tudo isso que você me fala aqui, eu tenho a certeza que o seu propósito, um dos propósitos que Deus tem para a sua vida, é isso. É ajudar pessoas. Você já está na profissão certa e, através da sua experiência, você vai dar um certo conforto para alguém que esteja passando e não sabe por onde começar. Sim, exatamente. Qual a visão que ela vai ter, como começar tudo isso, como encarar tudo isso, né? Eu sinto que as pessoas são muito carentes de falas positivas, de suportes. Eu no meu luto, Esperança, eu na né? doença que eu tive, na esperança. Eu tenho uma mãe que você conhece a minha mãe, né? E a minha mãe, no processo de doença, Deus, médico, meu filho e minha mãe foram pessoas que tiveram um papel muito importante. A minha mãe, ela fazia daquele momento que uma mãe vendo uma filha, eu sempre falo, naquela situação, ela ria. A minha mãe nunca derrubou uma lágrima na minha frente. Ela sempre falava assim: vai, levanta aí, vamos embora, vamos dançar, eu quero sair. Então aquilo me motivava. Como a sua amiga, tô colando na tua casa. É isso que nós precisamos, de pessoas que nos apoiem. Tá? Então, quem está precisando, né, pastor? Sim. Vou deixar o @ da Tati. Se inscreva no meu canal, podcast da Dor para a Cor. Traga a sua história, compartilha. Comenta, curte. Nós estamos na primeira temporada do podcast da Dor para a Cor. Vamos para a segunda temporada. Sim. E eu estou muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido. Pessoas falando, eu estou num momento de reflexão e me identifico muito com o que você fala. Com as pessoas, com os convidados. O trabalho da Flávia é incrível, sabe? Pessoas que falam, eu quero contar a minha história, eu necessito. Eu amo testemunhos. Então, tragam, tá bom? Estamos chegando ao final de mais um episódio emocionante, maravilhoso. Desculpa pela água aí que derrubei. Aqui eu sou assim mesmo, hiperatividade, me empolgo, você conhece. Mas é felicidade. É isso. Faz parte, viu, gente? Quem me conhece sabe que eu sou assim. É felicidade, amiga, de ver você aqui, frente a frente comigo. Nós passamos por momentos, né? Em mesma época também, pessoais, difíceis, que uma falava com a outra, incentivava a outra. E você, como eu falo, você é uma mulher que me passa sempre força, alegria, uma pessoa assim, eu não digo 100% resolvida, mas uma pessoa resolvida com ela. Eu sou assim, ponto, entendeu? É isso. E a sua força é força para muitas pessoas, Tati. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Muito obrigada por compartilhar cada momento seu, que eu vi, eu falava, eu tenho um problema, mas se a minha amiga tá com um problema, né, de saúde, eu preciso estar sorrindo, eu preciso estar bem, né? Eu tenho essa referência, como outras. Acho que um ajuda o outro, né? De certa forma. É isso, sabe? Eu ia falar sobre isso. O podcast da Renata, né? Da Dor para a Cor, ele está formando uma verdadeira rede de apoio, gente. Muito bom. Pessoas que têm se agregado, se vinculado, pessoas que querem ajudar, querem servir a esse grande propósito, né? Que é esse podcast maravilhoso da Renata. Que nasceu de um legado lindo, né? E se você quiser, coloca aí, falando, eu quero participar, eu quero apoiar. Seja você com a especialidade que você tenha, talvez um psicólogo, psicanalista, enfim, outras especialidades, né? Sim. Você pode nos ajudar também, né, Renata? Com certeza, e será um prazer
receber as mensagens. Eu também tenho os meus altos e baixos, que é natural, normal do ser humano, me permito. E através da minha experiência eu fico muito feliz do legado do meu pai, lindo, maravilhoso, família que eu tenho, uma mãe forte que eu tenho. E graças a Deus está dando tudo certo esse podcast, que era um propósito de um legado aí que me fortaleceu e hoje eu sou uma pessoa, estou cada vez mais em busca da minha melhor versão. Tá bom? Então, muito obrigada a todos que estão acompanhando. Vamos aproveitar aqui a nossa amiga forte, Tati. Muito obrigada, pastor, mais uma vez por estar aqui, sempre bom. Tá bom? Obrigada, pastor. E vamos em frente, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau. Assistam o primeiro e esse, que eu tenho certeza que de alguma forma vai tocar o coração de vocês. Muito bom. Beijos.